Olá a todos, estarei fazendo um curso gratuito na minha playlist aqui no YouTube sobre o pré-edital, né, da Polícia Civil de Santa Catarina, uma preparação de pré-edital. Então, vou pegar temas que sempre vão cair, né, dentro da área do direito penal, em questões de prova de Polícia Civil. E vamos falar sobre esses temas e resolver questões para ver como é que foi, se a gente aprendeu alguma coisa. Vamos lá. Essa é só a primeira parte do tema aplicação da lei penal, que é um tema longo, né? Então, vamos fazer aqui um básico, depois a gente faz uma parte 2, vamos fazer uma parada completa. Vamos lá. Vou abrir aqui o material. Vamos lá. Desculpa, galera, eu tenho que diminuir a minha tela. Espera aí. Me diminuir, tudo certo, vamos abrir o material. Tá aqui. Princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? Ela nos diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ela vem, né, do princípio da legalidade. O princípio da reserva legal, na verdade, é um subprincípio da legalidade. Ou seja, se você faz uma parada que não está tipificada, não está tipificada no ordenamento jurídico por uma lei específica, não existe crime. Então quer dizer, se eu fiz um ato errado moralmente, mas não é crime, vira crime depois, diante a lei, eu não posso ser punido, porque a lei não existia. Ou seja, eu fiz um ato considerado moralmente errado, por exemplo, eu cometi adultério. É errado moralmente? É, mas não é crime. Mas se criminalizarem o adultério, eu não vou ser punido. Porque a gente vive num estado de irretroatividade da lei penal, em regra. Daqui a pouco a gente vai ver que vai ter exceções. E nem pena sem prévia combinação legal. Mesma coisa. Se não tiver se não tiver uma pena ali antes, não tem como você aplicar. Agora passamos aqui, ó, para a gente já falou, ó, irretroatividade da lei penal. Essa aqui é a regra. A lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu, que seria o novatio legis in melius. E aí tem essa súmula aqui do STF que é muito importante para os casos de crime permanente. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso aqui despenca em prova. Você tem que saber isso aqui. Decora essa porra aí. Agora a gente vai falar sobre a ultraatividade, que vai ocorrer em dois casos, na lei excepcional e na lei temporária. O que acontece? A ultraatividade é a aplicação a fatos ocorridos em sua vigência, mesmo após a sua revogação, ou seja, uma lei excepcional. A lei excepcional, ela não tem prazo e ela ocorre só em casos de urgência, uma calamidade pública. Aí quando acabar essa calamidade, essa lei excepcional vai ser altamente revogada. Na lei temporária já tem prazo. Por algum motivo fizeram uma lei temporária e vai ter um prazo para acabar. Porém, mesmo quando acaba esse prazo, você ainda pode continuar respondendo criminalmente nos casos de lei excepcional e temporária, devido à outra atividade da lei penal nesses dois casos. Então, não é porque essas leis aqui foram revogadas que você não pode ser processado. Você pode sim. Você pode ser julgado ainda. Tempo do crime. Cara, isso aqui é uma coisa muito básica, que é o seguinte.
Tempo, atividade, tempo, atividade, tempo, atividade. Praticamente um decoreba. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo do crime é quando ocorreu a atividade dele. Outra coisa, ó, que é o básico. Ó. Lugar do crime, ubiquidade. Ubiquidade, porque pode ser duas formas. Ó. Será considerado o lugar do crime tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar em que se produziu ou deveria se produzir o resultado. Não tem nem muito o que falar sobre isso. E por último aqui, nesse primeiro tópico de aplicação da lei penal, vou falar sobre o abolitio criminis, que é a abolição do crime. Abolitio crimes é uma forma de tornar atípica penalmente uma conduta até então proibida pela lei penal. Gera como consequência a cassação imediata da execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Mais uma observação aqui, ó. Questões extra penais, civis e etc. permanecem. O crime deixa de existir, penalmente falando, ele já não deve mais nada à justiça. Ele não deve nada à justiça, mesmo com trânsito em julgado. Aí o juiz da execução penal, no caso, se o cara está com uma sentença condenatória, transitada em julgado, vai absolvê-lo devido ao abolitio crimes. O que ocorre aqui? Vem uma lei nova e abole um crime que antes existia. E essa galera que cometeu esse crime antes vai sair da cadeia. A ideia é assim, né? A ideia é essa. Falando assim informalmente. Agora vamos fazer algumas questões para ver se a gente conseguiu aprender alguma coisa. Para procurador jurídico, essa questão. A respeito da aplicação da lei penal, julgue os itens a seguir. Para fins de valoração do lugar do crime, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, certo ou errado. Então, cara, é o que eu falei ali. Lugar, ubiquidade. Lugar, ubiquidade. Lugar, ubiquidade. Isso aqui é um mantra. Será considerado o lugar do crime tanto o lugar da ação, omissão, quanto o lugar que se produziu ou deveria reproduzir seu resultado. Lugar, ubiquidade. Isso aqui é um mantra. Vamos para a próxima. Essa aqui é para perito, 2021. Segundo o artigo 1º do CP, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso aqui é o princípio da reserva legal, né? A referida norma se refere diretamente ao princípio da individualização da pena? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Princípio da reserva legal ou estrita... rapaz. Ou estrita ilegalidade. Aqui, ó. Letra B é a correta. Letra B. É bem simples resolver isso aqui. Vamos ver essa aqui. Em determinado momento de escassez de água, em razão da ausência de chuvas, entrou em vigor nova lei que tornou crime a conduta de lavar carros e calçadas, enquanto perdurasse o período de racionamento de água. Diante do caso exposto, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Eu acho que vai ter muita gente que sabe a matéria e vai errar isso aí. Vamos lá. Retroativa, temporária, excepcional, intermediária ou exculpante? Eu tenho certeza que muita gente disse temporária. Porém, não. É excepcional, é a letra C, é o gabarito. Por quê? Aqui é um caso excepcional. Tá faltando chuva e a gente teve que botar uma lei aqui para economizar água. Quando a chuva voltar, aí quem sabe a gente revoga essa lei. Ou seja, não tem um prazo, né? Então, se não tem prazo, é a lei excepcional. Agora, se tivesse ali dizendo que tem um prazo determinado, aí seria a lei temporária. Vamos aqui fazer a última questão, para a gente encerrar aqui
nosso primeiro tópico de aplicação da lei penal. Frank Kruger, nome bonito, hein? Foi acusado de ter praticado um crime no ano de 1981. Posteriormente, em 1983, o fato considerado como criminoso deixou de existir, favorecendo Frank. Nos termos do Código Penal e da doutrina aplicada, é caracterizado a denominada... Porra, cara. Se ele cometeu um crime, depois deixou de ser crime. Isso aqui é abolitio crimes. Abolição do crime. Letra C, ó. Letra C. Isso aqui não tem como você errar. Não tem. E é isso aqui, ó. Abolitio crimes é uma forma de tornar típica penalmente uma conduta então proibida pela lei penal e gera consequência a cassação imediata da execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Ó. Mas, ó, questões extrapenais, civis, elas permanecem, tá? Permanecem. O abolitio crimes é apenas pro crime, tá? E mesmo se tiver trânsito em julgado, que eu acho que é até o caso aqui do Frank Kruger, a sentença dele foi transitada em julgado, ele vai ser absolvido. Ele não vai dever nada mais à justiça em termos criminais. Aí, questões cíveis, extrapenais é outra história, mas a questão penal ele vai para a rua, vai para a casa dele. Então, galera, foi isso aí a aula. Espero que tenham curtido, gostado, tenham aprendido coisas novas ou ter ajudado alguém de alguma forma. Se puderem se inscrever no meu canal, interagir comigo dando like, comentando, agradeço. E tamo junto.